sou filhos de imigrantes japoneses, Rincho Matsuda e Kami Matsuda, vindos do Japão em 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial. Minha família saiu lá do interior de São Paulo, veio parar aqui em Paranaguá. Situação muito difícil, a gente não tinha consciência, porque era criança, da situação, assim, de muita luta da família, 6 irmãos. A minha mãe tinha uma irmã também, mais nova que eu. Eu vi a minha mãe falecer na minha frente quando eu tinha 4 anos. E a minha irmã já tinha falecido, criança. Então, na família ficaram 6 homens, mais o meu pai. Então, eu praticamente, a minha infância, fui criado no meio de homens, né? Sem o carinho da mãe. Aí, eu lembro que meu irmão, outro irmão ficou doente, então ia dando a decaída na família. E é onde o meu pai resolveu sair de Paranaguá. A nossa mudança foi feita em cima de um caminhão de banana. Eu lembro muito bem, era um Chevrolet, né? E eu vim na Gavina porque eu era criança. Antes disso, o meu irmão, logo mais velho que eu sou caçula da família, né? Logo o meu irmão mais velho, meus parentes lá de São Paulo vieram buscá-lo para diminuir a despesa da família. Só não fui eu porque eu era muito neném. Então, a gente, com um a menos, viemos morar aqui em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa eu lembro que fui parar numa chácara e nos primeiros dias da residência da chácara, a gente lembra que morava em cima, dormia em cima de feno, né, no paiol, para poder se esquentar. Essa era mais ou menos a história da minha infância de família. Aí, meus irmãos iam para a escola, na escola de freira, em Ponta Grossa, na Vila Vicentina. Depois viemos parar numa região de Olaria, meus irmãos todos trabalharam em Olaria. Comecei meu primário também na escola de Irmãs Vicentina e fui para uma outra escola primária pública. Eu lembro que ia até mal vestido, com uma alpargata roda na época, né, no frio, era o que tinha no momento. A gente frequentava a escola lá em Ponta Grossa. Até eu lembro de um fato assim, pitoresco do meu primário, num desfile de 7 de setembro. Aí ficou difícil. Essa, aliás, é uma história que me comove, dá a impressão que criança não tem sentimento, né? Mas na época, no desfile de 7 de setembro, eu tinha uma condição tão precária, tão pobre, a minha família, né? E que a professora me escondeu entre os alunos para não dar aquela impressão assim, de roupa muito pobre, né? Então a gente lembra isso. Talvez isso a gente depois, como professor, a gente veio a suprir com todo carinho os alunos que a gente teve. É por isso que a gente trata bem as pessoas no sentido na área da educação. A minha família desmontou toda ela, cada um foi para um canto. E eu fui também, naquela situação, parar no emprego, já na adolescência, com 13 anos, né? Então, sem muita condição de estudo. E fui
fui lixar assoalho, aplicar sinteco, né? Onde tive todo o apoio dos patrões, ex-patrões de hoje, né? Os patrões da época, onde eu consegui estudar nessas mesmas condições e onde eu valorizo muito esse trabalho que eu obtive na época de adolescência, porque isso veio me salvar, né, a história da minha vida, veio salvar a história da minha vida. E nessa empresa tive bons amigos, companheiros, que sempre me orientaram e me deram todo apoio. Eu lembro até hoje das famílias, eu lembro que o primeiro aniversário que eu ganhei foi propiciado por um amigo de onde eu trabalhava, de 15 anos inclusive. Aí, reportando essa idade de criança, muitos, né, depois mais na fase adulta, me perguntavam se eu tinha algum problema, trauma ou carência. E durante toda a minha vida a gente percebeu que a gente parece que foi dirigido. Então eu costumo dizer que, apesar de minha mãe ter falecido com 4 anos, eu acho que a minha mãe nunca me abandonou. Então essa é a minha crença na espiritualidade, no sentido de que a minha mãe sempre me acompanhou. Se não tivesse acompanhado, talvez eu tivesse cometido grandes desvios na minha vida, pela história que eu tive da infância. Então, por isso que eu creio que a minha mãe nunca me abandonou. Apesar de toda essa situação, eu sempre fui guiado por valores que pouca gente imagina que existem. Valores assim, de cunho muito espiritual. Então eu tive assim proteção divina. E eu acho que aí teve a mão da minha mãe.